Salve a Santíssima Virgem, amados irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos à nossa quinta videoaula que tem por tema Por fim o meu imaculado coração triunfará, a mensagem de Maria a todos nós, Fátima, 1917. Hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima e nós estamos gravando essa videoaula para fazermos uma breve introdução ao que se é mais conhecido em relação às aparições de Nossa Senhora de Fátima em Portugal, 1917. Neste encontro também, como precisarei colocar muitas imagens, textos e vídeos, eu vou colocar apenas o áudio da minha voz e vou passando as imagens, os vídeos e os textos que vocês precisarão ter para entender melhor o conteúdo do nosso encontro de hoje. Já para começarmos, é muito importante que nós conheçamos o conteúdo da aparição de Nossa Senhora de Fátima, que, embora tenha acontecido em 1917, o seu recado é muito atual, é para o tempo que nós estamos vivendo agora, é uma preparação para a segunda vinda de Jesus. Então muitos de nós conhecemos o título de Nossa Senhora de Fátima, mas não conhecemos o conteúdo das aparições, qual foi a mensagem, qual foi o recado que Nossa Senhora quis dar a nós através dessa tão importante aparição. Uma aparição que realmente dividiu o passado do tempo presente que nós estamos vivendo. De início, já quero apresentar para vocês as 3 crianças, os 3 pastorinhos que foram os videntes de Nossa Senhora de Fátima. Da esquerda para a direita, nós vemos Lúcia dos Santos, que nasceu em 1907 e morreu em 2005. Mais tarde, após as aparições, ela tornou-se religiosa e ela foi muito amiga do Papa João Paulo II. No meio, nós vemos São Francisco Marto, que nasceu no ano de 1908 e morreu no ano de 1919, com 11 aninhos. E logo em seguida, nós vemos Santa Jacinta Marto, que nasceu no ano de 1910 e morreu no ano de 1920 com 10 anos. Na época das aparições, Lúcia tinha 10 anos, Francisco tinha 9 anos e Jacinta tinha 7 anos. São Francisco e Santa Jacinta Marto morreram ainda muito jovens, devido a doenças respiratórias que estava sendo muito comum na época. Lúcia já viveu por mais tempo, ela morreu na idade de 98 anos. Nossa Senhora tinha para ela grandes desígnios, ela precisava ficar aqui na Terra para divulgar a sua mensagem. Antes de nós começarmos de fato as aparições de Nossa Senhora de Fátima, nós precisamos conhecer as aparições do Anjo da Paz de Portugal, que ocorreu no ano de 1916. Um ano antes das aparições de Nossa Senhora, os 3 pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta, tiveram visões e locuções com o Anjo de Portugal. Essas aparições se deram para preparar os pastorinhos para a graça que aconteceria no ano seguinte, embora eles não soubessem disso. Ao todo, ocorreram 3 aparições do Anjo de Portugal no ano de 1916. Subimos a encosta à procura de um abrigo e depois de merendar e rezar, começamos a ver a alguma distância sobre as árvores uma luz mais branca do que a neve, com a forma de um jovem, transparente, mais brilhante que um cristal atravessado pelos raios do sol. À medida que se aproximava, íamos-lhe distinguindo as feições. Estávamos surpreendidos, não dizíamos palavras. Ao chegar junto de nós, disse: Não temais, sou o anjo da paz, orai comigo. E ajoelhando-se em terra, curvou a fronte até o chão,
Levados por um movimento sobrenatural, imitamo-lo e repetíamos as palavras que lhe ouvíamos pronunciar. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Depois de repetir isso 3 vezes, ergueu-se e disse: Orai assim. Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. Em seguida desapareceu. Descansávamos à sombra das árvores que cercavam o poço, e de repente vimos o mesmo anjo junto de nós. Que fazeis? Orai, orai muito. O coração de Jesus e Maria tem sobre vós desígnios da misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Como nos sacrificaremos? De tudo que puderdes, oferecei um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido, e de súplica pela conversão dos pecadores. Atraí, assim, sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. Rezamos aí o terço e a oração que na primeira aparição nos tinha ensinado. Estando, pois, aí, apareceu-nos pela 3ª vez, trazendo na mão um cálice e sobre ele uma hóstia, da qual caíam dentro do cálice algumas gotas de sangue. Deixando o cálice e a hóstia suspensos no ar, prostrou-se em terra e repetiu 3 vezes a oração. Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Depois, levantando-se, tomou de novo na mão o cálice e a hóstia, e deu a hóstia a mim. E o que continha o cálice, deu a beber a Jacinta e ao Francisco, dizendo ao mesmo tempo: Tomai e bebei o corpo e sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. De novo prostrou-se em terra e repetiu conosco mais 3 vezes a mesma oração e desapareceu. Agora que nós vimos o conteúdo das 3 aparições do Anjo da Paz, nós vamos verificar os objetivos dessa aparição. Nós sabemos que Deus não faz nada sem um propósito. Tudo está centrado dentro de um grande plano de Deus. Na primeira aparição, o objetivo do anjo é o convite à oração, à fé, adoração, esperança e amor, quando ele ensina para os pastorinhos a oração: Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Essa oração é bastante conhecida, mas deixa aí nos comentários se você sabia que essa oração foi ditada por um anjo de Deus lá em Portugal.
Na segunda aparição, o anjo tem por objetivo preparar os 3 pastorinhos para as futuras aparições de Nossa Senhora, quando ele diz: orai muito, o coração de Jesus e Maria tem sobre vós desígnios de misericórdia, fazendo então um convite à prática de sacrifícios penitências pelas almas dos pecadores, em reparação às muitas ofensas da humanidade devido à guerra e ao esfriamento da fé, e também para sua própria purificação. Já na terceira aparição, o objetivo do anjo é conduzir os pastorinhos ao mistério da Santíssima Trindade e à adoração reparadora da Santíssima Eucaristia, alvo de tantos ultrajes e sacrilégios em tempos de guerra, nos anos de 1914 a 1918, em que estava ocorrendo a Primeira Guerra Mundial. As aparições do Anjo da Paz também têm uma mensagem para todos nós, e esta mensagem é a oração, a adoração, a conversão, a comunhão com Deus e o oferecimento de sacrifícios a Deus como forma de reparação para nossa salvação e salvação das almas daqueles que não o procuram. Nós precisamos entender também o que são os sacrifícios que mais agradam a Deus. Dentre esses, podemos exemplificar a renúncia de direitos legítimos aos quais nós poderíamos realizar. Por exemplo, todos nós temos o direito legítimo de fazermos 3 refeições ao dia, café, almoço e jantar, ou até mesmo um lanche entre essas refeições. É nosso direito legítimo, é o nosso direito legal. Quando nós escolhemos fazer algum sacrifício para Deus, nós podemos renunciar a 2 dessas refeições principais, fazendo apenas uma refeição. Então nós estamos oferecendo um sacrifício para Deus de nos abdicar de 2 refeições a qual nós teríamos direito. É também nosso direito dedicarmos um tempo para o nosso lazer, para as atividades que gostamos de fazer, como assistir televisão, ler, fazer um passeio. Mas ao decidirmos oferecer a Deus um sacrifício, por exemplo, vou dedicar o tempo que eu dedicaria a um lazer para visitar um doente, visitar um idoso, ou até mesmo para me dedicar a um tempo de oração. Então estamos oferecendo um sacrifício do nosso tempo para dedicarmos a Deus. Então esses são apenas alguns exemplos de sacrifícios que nós podemos oferecer. O pastorinho Francisco, por exemplo, ele gostava muito de suco de laranja e ele ofereceu para Deus a renúncia de não tomar mais suco de laranja. Então, para uma criança de 9 anos, isso tem um grande valor para Deus, porque ele não desfrutava do prazer de tomar o seu suco preferido para poder oferecer para Deus algum tipo de sacrifício pela conversão dos pecadores. Então, o sacrifício também está nos pequenos gestos do dia a dia. Brincando com Jacinta e Francisco, vimos de repente como que um relâmpago. Ao chegar quase junto a uma azinheira grande, vimos outro relâmpago, e dados alguns passos mais adiante, vimos sobre uma carrasqueira uma senhora vestida toda de branco, mais brilhante do que o sol. Não tenhais medo, eu não vos faço mal. De onde você é? Sou do céu. E o que a senhora quer de mim? Vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13 e a esta mesma hora. Depois vos direis quem sou e o que eu quero. Depois voltarei aqui ainda uma 7ª vez. E eu também vou para o céu? Sim, vais. E a Jacinta? Também. E o Francisco? Também, mas tem que rezar muitos terços. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores?
Sim, queremos. Ides, pois, ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Ao pronunciar essas últimas palavras, abriu pela primeira vez as mãos, transmitindo uma luz tão intensa, penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, fazia-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz, mais claramente que nos vemos no melhor dos espelhos. Então caímos de joelhos e repetíamos: Ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. E Nossa Senhora acrescentou: rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz no mundo e o fim da guerra. Em seguida, começou a elevar-se serenamente, subindo em direção ao nascente até desaparecer na imensidade da distância. Depois de rezar o terço com a Jacinta e o Francisco e mais pessoas que estavam presentes, vimos de novo o reflexo da luz que se aproximava e em seguida Nossa Senhora sobre a carrasqueira, tudo igual a maio. E o que a senhora quer de mim? Quero que venhais aqui no dia 13 do mês que vem, que rezeis o terço todos os dias e aprendam a ler. Depois direi o que eu quero. Pedi a cura de um doente. Se ele se converter, curar-se-á durante o ano. Queria te pedir para nos levar para o céu. Sim, a Jacinta e o Francisco os levo em breve, mas tu fica aqui por mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. A quem a aceita, prometo a salvação, e estas almas serão amadas de Deus, como flores colocadas por mim para enfeitar o seu trono. Fico aqui sozinha? Não, filha, e tu sofres muito? Não desanimes, eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Foi neste momento em que se abriu as mãos e nos comunicou pela segunda vez o reflexo dessa luz imensa. À frente da palma da mão direita de Nossa Senhora estava um coração cercado de espinhos que pareciam estar cravados. Compreendemos que era o Imaculado Coração de Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade, que queria reparação. O que a senhora quer de mim? Quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem, que continuem a rezar o terço todos os dias, para obter a paz no mundo e o fim da guerra. Queria te pedir para nos dizer quem é, para fazer um milagre com que todos acreditem que você nos aparece. Continuem a vir aqui todos os meses, em outubro. Direi quem sou e o que eu quero, e farei um milagre que todos hão de ver para acreditar. Sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes, em especial, sempre que fizerdes algum sacrifício: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Ao dizer essas palavras, abriu de novo as mãos e vimos como que um mar de fogo. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas com uma forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que deles mesmos saíam, juntamente com nuvens de fumo. Entre gritos e gemidos de dor e desespero,
que horrorizavam e faziam estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes como negros carvões em brasa. Essa visão foi um momento, e graças à Mãe do Céu, que antes havia nos prevenido com a promessa de nos levar para o céu, se assim não fosse, teríamos morrido de susto e pavor. Nossa Senhora nos disse com bondade e tristeza: viste o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para salvá-las, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI, começará outra pior. Quando virdes uma noite iluminada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá, de que vai punir o mundo de seus crimes por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para impedi-la, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz, senão espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas, mas por fim o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Não digais isso a ninguém, ao Francisco sim, pode dizê-lo. Quando rezardes o terço, dizei depois de cada mistério: ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. Ao cintilar, despedia chamas que pareciam que iam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte disse: penitência, penitência, penitência. Vimos uma luz imensa que é Deus, algo semelhante a um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento que era o Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subiram uma escabrosa montanha no cimo do qual estava uma grande cruz de troncos toscos. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma cidade em ruínas e meio trêmulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegado acima do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas, e assim mesmo foram morrendo, um atrás do outro. Os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de todas as classes e posições. Sobre os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal na mão. Eles recolhiam o sangue dos mártires e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus.
O que a senhora quer de mim? Quero que continuem vir à cova da Iria no dia 13 e que continueis a rezar o terço todos os dias. No último mês farei um milagre para que todos acreditem. O que devemos fazer com o dinheiro que o povo deixa na cova da Iria? Façam 2 andores. O dinheiro dos andores é para a festa de Nossa Senhora do Rosário e o que sobrar é para ajudar na construção de uma capela que vocês hão de fazer. Rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores. Muitas almas vão para o inferno por não ter quem se sacrifique e peça por elas. Ao aproximarem-se a hora, lá fomos entre numerosas pessoas que a custo nos deixavam andar. As estradas estavam apinhadas de gente. Ali não havia respeito humano. Todos queriam nos ver e falar. Vinham prostrar-se de joelhos diante de nós, pedindo que apresentássemos a Nossa Senhora as suas necessidades. Peço a cura do meu filho que é aleijadinho, que cure o meu que é cego, que traga meu marido e meu filho que está na guerra, que cure minha tuberculose. Ali apareciam todas as misérias da pobre humanidade. Alguns gritavam e subiam em árvores e paredes para nos ver passar. Continuem a rezar o terço para alcançarem o fim da guerra. Em outubro virá também Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores e do Carmo, e São José com o menino Jesus para abençoarem o mundo. Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com a corda. Trazei-a só durante o dia. As pessoas têm me pedido muitas curas de alguns doentes. Alguns curarei, outros não. Em seguida, Nossa Senhora desapareceu. Estava uma chuva torrencial. Pelo caminho, as cenas do mês passado se repetiram, porém mais numerosas e comovedoras. Nem a lamaceira do caminho impedia essa gente de se ajoelhar na atitude mais humilde e suplicante. Chegando à cova da Iria, fui levada por um movimento interior e pedi ao povo que fechasse os guarda-chuvas para rezarmos o terço. Logo em seguida, vi o reflexo da luz e Nossa Senhora sobre a carrasqueira. O que a senhora quer de mim? Quero que façam uma capela em minha honra, que sou a Senhora do Rosário, que continuem sempre a rezar o terço todos os dias. A guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para suas casas. E tomando um aspecto mais triste, não ofendam mais a Deus nosso Senhor, que já está muito ofendido. E abrindo as mãos, fê-las refletir no sol. Enquanto se elevava, continuava o reflexo da sua própria luz a projetar-se no sol. Eis o motivo pela qual exclamei que olhassem para o sol. Meu fim não foi chamar a atenção do povo, fiz apenas por um movimento interior. Desaparecida Nossa Senhora na distância do firmamento, vimos ao lado do sol São José com o menino e Nossa Senhora vestida de branco com um manto azul. São José e o menino abençoavam o mundo com gestos que faziam com a mão em forma de cruz. Depois vi Nosso Senhor e Nossa Senhora, que me dava a ideia de Nossa Senhora das Dores. Depois ainda a vi em forma semelhante a Nossa Senhora do Carmo. A 7ª aparição foi no dia 15 de junho de 1921, quando Nossa Senhora viu minha luta, a indecisão e o arrependimento do sim que antes tinha dado, a incerteza do que iria encontrar, a resolução de voltar atrás, o
conhecimento do que deixava e a saudade a desgarrar-me o coração. Deixar tudo, deixar a casa paterna, por uma incerteza do que iria encontrar, oprimia-me o coração e fazia-me pressentir o que nem queria pensar. Foi então que senti a tua mão amiga e maternal tocar-me o ombro. Levantei o olhar e vi-te. Eras tu, a mãe bendita, a dar-me a mão e indicar-me o caminho. Aqui estou pela 7ª vez. Vai, segue o caminho por onde o Senhor Bispo te quiser levar. Essa é a vontade de Deus. Agora nós vamos analisar o cumprimento da profecia do 2º segredo de Fátima, sendo que vamos analisar primeiro a primeira parte do 2º segredo, relembrando o que Nossa Senhora disse na sua aparição: virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz, senão espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados. Em outubro de 1917, logo após a última aparição, ocorreu a Revolução Russa, onde foi estabelecido o regime comunista pelo bloco soviético, que tomou na época uma 1/3 parte do globo terrestre. Como podemos ver, então, não ocorreu a consagração da Rússia como Nossa Senhora pediu, e por isso, então, o regime comunista russo foi espalhado por todo o mundo. Analisando também o livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 3 e 4. Apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, varria com sua cauda uma 1/3 parte das estrelas do céu. Alguns estudiosos associam o dragão vermelho do Apocalipse ao comunismo, visto que a bandeira comunista é vermelha, e na época tomou uma 1/3 parte da humanidade. Estima-se também que o número de cristãos mortos pelo regime comunista socialista ateu chega a 12 milhões. A Igreja Católica condena o comunismo. No ano de 1949, o Papa Pio XII redigiu um decreto contra o comunismo na Igreja. Não é permitido aderir ao Partido Comunista e favorecê-lo de alguma maneira. O comunismo é materialista e anticristão. Embora declarem em palavras que não atacam a religião, demonstram de fato, quer pela doutrina, quer pelas ações, que são hostis a Deus e à verdadeira religião de Cristo. Quem colabora com o comunismo de modo algum pode receber os sacramentos da Igreja e nem pode ser absolvido se não está arrependido. Quem defende ou propaga o comunismo incorre na excomunhão reservada de modo especial à fé apostólica. Quem incorre na apostasia da fé católica fica excomungado automaticamente. Precisamos entender aqui que, de acordo com o decreto do Papa Pio XII, aquele que adere ao comunismo ou qualquer partido político que tem o comunismo como a sua diretriz é excomungado da Igreja, ou seja, banido de receber os sacramentos e todos os benefícios que a Igreja oferece. Quando o Papa refere-se à apostasia, ele quer dizer a respeito de um cristão que bebeu da graça, que esteve na graça participando da Igreja e em algum momento ele decidiu revoltar-se contra a Igreja. Por exemplo, Judas Iscariotes, que acompanhou Jesus durante 3 anos e em determinado momento ele trocou a graça, trocou a companhia de Jesus por 30 moedas de prata, ou seja, Judas foi movido pelo materialismo. É isso que acontece com as pessoas que aderem ao comunismo.
Creio que não exista ninguém melhor do que a própria Santíssima Virgem para nos explicar essa questão do comunismo e a sua simbologia na Sagrada Escritura e na profecia de Nossa Senhora de Fátima. No dia 14 de maio de 1989, durante uma locução interior que ocorreu com o padre Stefano Gobbi, Nossa Senhora lhe fez a seguinte revelação: só o Espírito de Deus pode vencer a potência e a força vitoriosa do enorme dragão vermelho, que neste vosso século se desencadeou por toda parte, de maneira terrível para seduzir e enganar toda a humanidade. O enorme dragão vermelho é o comunismo ateu, que difundiu em toda parte o erro da negação e da obstinada recusa de Deus. O enorme dragão vermelho é o ateísmo marxista, que se apresenta com 10 chifres, isto é, com a potência de seus meios de comunicação para conduzir a humanidade a desobedecer aos 10 mandamentos de Deus, e com 7 cabeças, tendo sobre cada uma delas um diadema, sinal de poder e realeza. As cabeças coroadas indicam as nações nas quais o comunismo ateu se estabeleceu e domina com força do seu poder ideológico, político e militar. A enormidade do dragão manifesta claramente a vastidão das terras ocupadas pelo domínio incontrastado do ateísmo comunista. A sua cor é vermelha, porque usa a guerra e o sangue como instrumento das suas numerosas conquistas. O enorme dragão vermelho conseguiu nestes anos conquistar a humanidade com o erro do ateísmo teórico ou prático, que já seduziu todas as nações da Terra. Conseguiu-se assim construir uma nova civilização sem Deus, materialista, egoísta, hedonista, árida e fria, que traz em si os germes da corrupção e da morte. O enorme dragão vermelho tem a missão diabólica de subtrair toda a humanidade do domínio de Deus, de glorificação da Santíssima Trindade, da plena atuação do desígnio do Pai, que por meio do Filho a criou para a sua glória. O Senhor me revestiu da sua luz e o Espírito Santo me revestiu da sua potência. Assim eu apareço como um grande sinal no céu, mulher vestida de sol, porque tenho a missão de subtrair a humanidade do domínio do enorme dragão vermelho e reconduzi-la toda à perfeita glorificação da Santíssima Trindade. Por isto, eu formo para mim o exército dos meus filhos mais pequeninos em todas as partes do mundo e peço-lhes que se consagrem ao meu coração imaculado. Assim os conduzo a viver somente para a glória de Deus, por meio da fé e da caridade, e os cultivo, eu mesma, zelosamente no meu celeste jardim. Então creio que Nossa Senhora deixa claro o fato de que o dragão vermelho do Apocalipse é sim o comunismo ateu, pois embora o comunismo traga um discurso de igualdade social, este discurso ele pretende enganar, visto que o comunismo não aceita nenhum tipo de poder político ou culto religioso que não seja dirigido diretamente ao Estado governante. Portanto, é contrário à nossa doutrina católica, que acredita que nós temos apenas um Deus e somente a Ele devemos prestar culto. Atualmente no mundo nós temos 6 nações comunistas unipartidárias: a China, a Coreia, Cuba, Vietnã, Laos e Transnistria. E temos 12 países que estão sob governos comunistas, ou seja, partidos comunistas estão no poder presidencial desses países. No caso são Nepal, Venezuela, África do Sul, Bulgária, Chipre, Moldávia, Sri Lanka, Síria, Bangladesh, Índia, por incrível que pareça, Portugal e Espanha. Analisando a segunda parte do segundo segredo de Nossa Senhora de Fátima, ela diz assim: Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração.
Se fizerem o que eu disser, salvar-se-ão muitas almas e terão a paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI, começará outra pior. Quando virdes uma noite iluminada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá, de que vai punir o mundo de seus crimes por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Analisando então essa segunda parte da profecia, nota-se que Nossa Senhora citou até o nome do Papa ao qual se iniciaria a Segunda Guerra Mundial, visto que no ano de 1917, onde estavam ocorrendo as aparições, estava vigente o pontificado de Bento XV. O Papa Pio XI assumiu o trono de Pedro apenas no ano de 1922 e seu pontificado foi até o ano de 1939, que foi o ano do início da Segunda Guerra Mundial. Como os homens não deixaram de ofender a Deus, no dia 25 de janeiro de 1938, surgiu um sinal no céu por toda a Europa e pôde ser visto a noite iluminada por uma luz desconhecida que hoje conhecemos por aurora boreal. Eu vou estar colocando na tela para vocês as imagens de alguns jornais da época noticiando o aparecimento da aurora boreal, que na época não era muito conhecida. No dia 13 de março de 1938, menos de 2 meses após o sinal, Alemanha e Áustria assinam o Acordo de Munique para expansão territorial. Em 1º de setembro de 1939, dá-se início à Segunda Guerra Mundial, fruto do ressentimento deixado pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, que surgiu de uma Alemanha completamente destroçada economicamente e socialmente. Como Nossa Senhora disse em sua aparição, várias nações seriam aniquiladas. A primeira parte do segundo segredo relata o comunismo que matou pela classe social 20 milhões de pessoas. E a segunda parte do segundo segredo relata o nazismo que matou pela raça 85 milhões de pessoas. O pedido de Nossa Senhora para a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração foi atendido em conformidade apenas no dia 25 de março de 1984, na Praça de São Pedro, pelo Papa João Paulo II. Ci troviamo oggi dinanzi a te, Madre. Por isso, ó Mãe dos homens e dos povos, vós que conheceis todos os seus sofrimentos e as suas esperanças, vós que sentis maternalmente todas as lutas entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, que abalam o mundo contemporâneo, acolhei o nosso clamor, que movidos pelo Espírito Santo, elevamos diretamente ao vosso coração, e abraçai, com o amor da Mãe e da Serva do Senhor, este nosso mundo humano, que vos confiamos e consagramos, cheios de inquietação pela sorte terrena e eterna dos homens e dos povos. Depois da consagração realizada na Praça de São Pedro em 1984, derrubou-se em primeiro lugar o Bloco Soviético em 1989 e logo depois a própria União de Repúblicas Socialistas Soviéticas, devido a diversos fatores sociais, políticos e econômicos, e a queda do Muro de Berlim na Alemanha. Agora nós vamos fazer a análise do cumprimento e também da vigência da profecia do terceiro segredo de Nossa Senhora de Fátima, que relata o martírio da Igreja. O terceiro segredo foi redigido em 13 de julho de 1944 por ordem do bispo de Leiria, Dom José Alves Correia, podendo ser aberto apenas em 1960.
Sobre a data em que o segredo foi redigido, a irmã Lúcia divulgou o seguinte: não foi Nossa Senhora, fui eu que meti a data de 1960, porque, segundo intuição minha, antes de 1960 não se perceberia, compreender-se-ia somente depois. Agora se pode compreender melhor. Eu escrevi o que vi, não compete a mim a interpretação, mas ao Papa. O terceiro segredo de Fátima foi divulgado ao público pelo Papa João Paulo II apenas no dia 13 de maio do ano 2000. Agora vamos ver a posição da Igreja a respeito do terceiro segredo de Nossa Senhora de Fátima. A visão de Fátima refere-se sobretudo à luta dos ateus contra a Igreja e os cristãos e descreve o sofrimento das testemunhas da fé do último século do segundo milênio. A Igreja também associa ao atentado contra o Papa João Paulo II no dia 13 de maio de 1981, na Praça de São Pedro e realizado pelo terrorista turco Ali Agca. No dia 12 de maio de 1982, um padre espanhol foi preso pouco antes de tentar apunhalar o Papa João Paulo II no Santuário de Fátima. Um ano antes, o Papa foi vítima de um grave atentado durante uma audiência pública na Praça São Pedro, no Vaticano. Ele levou 3 tiros do turco Mehmed Ali Agca. Agca foi preso e condenado à prisão perpétua pelo atentado e por outros crimes. No ano seguinte, recebeu o perdão do Papa. João Paulo II passou por 2 cirurgias, mas sua saúde nunca mais seria a mesma. A fragilidade física do Papa foi se tornando visível e seus problemas de saúde se agravaram com o aparecimento do mal de Parkinson na década de 1990. João Paulo II morreu em 2005 com 85 anos. Circula pela internet boatos e rumores sobre um suposto terceiro segredo de Fátima com dados apocalípticos. Muita gente alega que a Igreja não divulgou o verdadeiro terceiro segredo, mas aí, irmãos, eu quero convidá-los a fazer uma reflexão. Com que propósito que São João Paulo II iria esconder o verdadeiro terceiro segredo de Fátima? E mesmo que ele tivesse escondido o verdadeiro terceiro segredo e levado ao público uma falsa profecia, uma profecia inventada pela Igreja, o que eu creio que um santo jamais faria isso, mesmo assim, como que pessoas comuns, pessoas normais teriam acesso a esse verdadeiro terceiro segredo, sendo que este estava num envelope lacrado no Vaticano a poder do Papa? Então, muita gente comum, como eu, como você, divulga na internet o verdadeiro terceiro segredo, entre aspas, dizendo que a Igreja divulgou um falso terceiro segredo. Isto é uma opinião minha. Na minha opinião, estes dados que o pessoal divulga por aí não passa de um sensacionalismo para causar pânico e medo, totalmente contrário àquilo que Nossa Senhora traz nas suas mensagens. Ainda cito até hoje que ela aparece em Medjugorje e ela sempre vem trazer uma mensagem de conversão e de amor. O intuito de Nossa Senhora é sempre vir nos avisar para que nós estejamos preparados para a vinda de Jesus. E essa preparação se trata da conversão do nosso coração. O objetivo da Santíssima Virgem jamais foi causar pânico ou medo nas pessoas, mas sempre nos levar a viver a verdade do Evangelho pregado por seu Filho Jesus. Na minha opinião, em tempos de internet que nós estamos vivendo, as pessoas que fazem esse tipo de postagem, o objetivo delas é conseguirem mais visualizações no seu blog, no seu canal no YouTube e assim poderem também ganhar com isso, aproveitando-se do medo das pessoas. Isso também pode ser uma grande armadilha de Satanás para confundir as pessoas, para enganar-nos.
visto que se nos concentramos numa falsa profecia, pouco damos valor para a verdadeira profecia. E quando a falsa profecia não acontece, isso gera dúvida no nosso coração. E aí nós começamos a contestar a veracidade da mensagem que Nossa Senhora disse em Fátima. Entenderam? Então, mesmo que encontremos aí na internet essas profecias, temos que tomar muito cuidado com aquilo que divulgamos, lembrando que nós somos escravos de Nossa Senhora e por sermos escravos de Nossa Senhora, devemos estar em comunhão com a nossa igreja. Quando nos rebelamos a respeito de uma determinada posição da nossa igreja, a respeito de um determinado assunto, nós estamos sendo protestantes. Então, por isso que é muito grave o fato de nós divulgarmos falsas informações que não são confirmadas pela igreja. É verdade que existe sim algumas profecias de caráter apocalíptico vindo do Padre Pio, vindo das aparições de Nossa Senhora de La Salette. Estas sim são reconhecidas pela igreja, estas sim são verdadeiras, mas não se trata da aparição de Nossa Senhora de Fátima. Então nós precisamos separar as coisas. A respeito ao que se refere ao Papa do terceiro segredo de Fátima, trago a vocês uma mensagem de Nossa Senhora ocorrida durante uma locução interior com o padre Stefano Gobbi, no dia 13 de maio de 1991, e essa mensagem pode ser encontrada no livro Aos Sacerdotes Filhos Prediletos de Nossa Senhora. E Nossa Senhora diz o seguinte: recordais assim o aniversário da minha primeira aparição, ocorrida em Fátima, a 13 de maio de 1917, espiritualmente vos sentis muito unidos ao meu Papa João Paulo II. Faço uma pausa para citar aqui que na época o pontificado vigente era de São João Paulo II. Continuando, este precioso dom que o meu coração imaculado vos deu e que neste momento se encontra em oração na cova da Iria, para agradecer-me pela materna e extraordinária proteção que eu lhe dei, salvando-lhe a vida por ocasião de seu cruento atentado acontecido há 10 anos na Praça de São Pedro. Hoje vos confirmo que este é o Papa do meu segredo, o Papa de quem falei às crianças durante as aparições, o Papa do meu amor e da minha dor. Com tanta coragem e fortaleza sobre-humana, ele vai a toda parte do mundo, não se preocupando com a fadiga e os numerosos perigos, para confirmar a todos na fé e cumpre assim o seu ministério apostólico de sucessor de Pedro, de vigário de Cristo, de pastor universal da Santa Igreja Católica, fundada sobre a rocha do meu Filho Jesus. Papa, dá a todos a luz de Cristo nesses tempos de grande escuridão. Confirma com vigor na verdade da fé estes tempos de apostasia geral. Convida a caminhar pela estrada do amor e da paz nestes tempos de violência, ódio, desordens e guerras. O meu coração imaculado é ferido ao ver como em torno dele se difundem o vazio e a indiferença, a contestação por parte de algum dos meus pobres filhos bispos, sacerdotes, religiosos e fiéis, a soberba oposição ao seu magistério. Por isso hoje a minha igreja é dilacerada por uma profunda divisão, é ameaçada pela perda da verdadeira fé, é penetrada por uma infidelidade que se torna sempre maior. Quando este Papa tiver cumprido a missão que Jesus lhe confiou, e eu descer do céu para colher o seu sacrifício, todos sereis envoltos por uma densa treva da apostasia, que terá se tornado então generalizada. Fazendo então uma pausa para ressaltar que é o tempo que nós estamos vivendo da apostasia profetizada por Nossa Senhora, dessa divisão da igreja e renúncia da fé.
Continuando o relato de Nossa Senhora, permanecerá fiel só aquele pequeno resto que nestes anos, acolhendo o meu convite materno, se deixou guardar no refúgio seguro do meu imaculado coração. E será este pequeno resto fiel, por mim preparado e formado, que terá a missão de receber o Cristo, que voltará a vós na glória, dando assim início à nova era que vos espera. Faço aqui uma reflexão sobre essa última parte da mensagem de Nossa Senhora, ao qual Nossa Senhora dá a entender que este resto que ela se refere trata-se daqueles que se consagram ao seu coração imaculado. Estes então serão aqueles encarregados de preparar a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e estes permanecerão fiéis aos desígnios do Senhor para os últimos dias. Então, como vocês podem perceber, a vigência da mensagem de Fátima nos tempos atuais, a atualidade dessa mensagem. Essa mensagem de Fátima quer falar conosco, quer falar para nós, todos os consagrados ao seu coração imaculado. Esta mensagem é para todos nós, todos aqueles que querem se consagrar a Nossa Senhora, todos os consagrados a ela, todos vocês que se preparam para fazer essa consagração. É de suma importância que nós compreendamos as mensagens de Fátima para entendermos quais são os desígnios de Deus para as nossas vidas, o porquê que nós nos sentimos chamados a fazer essa consagração, quais serão então os nossos deveres como consagrados. Nós vamos falar muito sobre isso no encontro que nós vamos ter no mês de setembro, ao qual nós vamos nos aprofundar no tema dos apóstolos dos últimos tempos. Então aguardem aí nos próximos vídeos para a gente se aprofundar nesse assunto. Em contrapartida, o Papa Emérito Bento XVI, em uma viagem apostólica em Fátima, Portugal, no dia 11 a 14 de maio de 2010, declarou que, embora se possa ver alguma relação entre o atentado sofrido pelo Papa João Paulo II e os sofrimentos de um Papa, como se diz na mensagem de Fátima, na realidade o segredo fala de fatos que estariam ainda no futuro da Igreja. Fatos de uma perseguição e ataques profundos e cruéis à Igreja e a um Papa, o que já está acontecendo. O Papa Bento XVI disse que os piores ataques contra a Igreja não vêm do exterior dela, mas de dentro dela. Ele ligou o mesmo segredo e a penitência que Fátima pede aos pecados de pedofilia no clero atual. Então, como podemos ver aqui na declaração do Papa Bento XVI, ele associa uma vigência desse terceiro segredo, como se não estivesse encerrado no atentado sofrido pelo Papa João Paulo II, mas como se esse segredo fosse vigente a todos os papas seguintes. Nota-se aqui algo muito interessante que o Papa Bento XVI disse, que os piores ataques contra a Igreja não vêm de fora, mas de dentro dela. Quero fazer aqui uma ressalva que nos próximos encontros da Missão Consagra-te nós vamos estudar algumas profecias, incluindo La Salete e profecias de Santa Brígida da Suécia, que se referem a uma suposta apostasia dentro da Igreja, considerando que o maligno entrou dentro da Igreja e semeou no coração dos seus clérigos as suas insídias maléficas. Um determinado santo disse que o fumo de Satanás entrou na Igreja através das suas rachaduras, ou seja, dos seus próprios pecados. Mas isso vai ser tema para um próximo encontro que nós vamos gravar aqui no canal. Gostaria de fazer com vocês agora um comparativo da revelação de Nossa Senhora de Fátima no terceiro segredo,
versus alguns versículos citados em Apocalipse de João na Sagrada Escritura. Em Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 e 14, o apóstolo João nos escreve o seguinte: Depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda nação, povo e língua. Estavam de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e palmas na mão. Esses são sobreviventes da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Citando aqui um trecho da revelação do terceiro segredo para nós fazermos a comparação. Chegado acima do monte, o Santo Padre, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas, e assim foi morrendo um atrás do outro, os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de todas as classes e posições. Como podemos confirmar, essa parte do terceiro segredo de Fátima refere-se claramente ao martírio dos cristãos, que foi relatado pelo apóstolo João em Apocalipse, capítulo 7. Agora nós vamos fazer uma comparação com a revelação dada por Nossa Senhora no terceiro segredo versus o Tratado da Verdadeira Devoção, a Santíssima Virgem, escrito por São Luís de Montfort no ano de 1700. O trecho da profecia que nós vamos comparar é o seguinte: Vimos um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda, ao cintilar, despedia chamas que pareciam que iam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. O trecho do tratado está lá no parágrafo 56, em que São Luís nos escreve assim: Quem serão os escravos de Maria? Serão ministros do Senhor, que, qual fogo ardente, levarão a toda parte as chamas do amor divino. Serão setas agudas na mão poderosa de Maria, para transpassarem os seus inimigos como setas na mão de um guerreiro. Ora, que nós podemos ver claramente que o brilho que sai da mão direita de Nossa Senhora e que de certa forma aplaca a ira de Deus, conforme São Luís de Montfort, são os seus filhos, os seus escravos, os seus consagrados, aqueles que se consagraram ao Imaculado Coração de Maria, pois estes serão setas agudas na mão de Maria para derrotar todos os seus inimigos e aplacar a ira de Deus, pois estes então viverão o exemplo das virtudes de Nossa Senhora e espalharão a chama do amor divino pelo mundo. Logo em seguida, na mesma profecia, a irmã Lúcia revela que Nossa Senhora lhe mostrou um grande número de pessoas subir no alto de uma montanha, na qual lá em cima se encontrava uma grande cruz de troncos toscos. No Tratado da Verdadeira Devoção, no parágrafo 59, São Luís de Montfort refere-se aos escravos de Maria, aos quais eles levarão aos ombros o estandarte sangrento da cruz, o crucifixo na mão direita e o rosário na mão esquerda. Aqui vale ressaltar que no primeiro trecho dessa profecia, Lúcia repara que o brilho que sai da mão de Nossa Senhora é da mão direita. São Luís de Montfort, no seu tratado, faz a mesma revelação de que os escravos de Maria carregam a sua cruz na mão direita. A cruz a qual São Luís de Montfort revela no seu tratado que todos os escravos de Maria carregarão esse estandarte sangrento da cruz, refere-se ao mesmo sofrimento e ao martírio da Igreja. No final dos tempos, ao qual Nossa Senhora já revelou para o Padre Stefano Gobbi que nós estamos vivendo, serão derramados ao mundo um grande número de sofrimentos e perseguições. Satanás investirá fortemente, tentando principalmente os filhos e os escravos devotos de Maria, visto que pouco tempo lhe resta.
Então, até o final dessa formação, nós vamos estudar com mais profundidade essa parte das profecias relacionadas aos últimos dias. Mas adiantando um pouco para vocês, esse martírio dos cristãos está diretamente relacionado à perseguição que a igreja sofrerá nos últimos dias, a vinda e o reinado do anticristo e a formação de uma falsa igreja católica que tentará, sem êxito, derrubar a verdadeira e santa igreja de Cristo. Esse é um assunto bem complexo, então nós vamos falar sobre isso com mais profundidade nos próximos encontros. Mas já adianto que o surgimento dessa falsa igreja católica, que será uma igreja ecumênica e global, onde unirá todas as religiões em uma só, foi profetizado por vários santos, dentre eles São Padre Pio de Pietrelcina, Santa Brígida da Suécia, a beata Ana Caterina Emeriti e tantos outros santos. E para finalizar esse assunto, eu gosto muito de citar algo que o nosso então São João Paulo II, o Papa João Paulo II, dizia: que devemos levar a verdade, carregar a verdade da igreja, nem que nós voltemos a ser apenas 12, como lá no início, quando Jesus começou a sua igreja com os 12 apóstolos. Algo também que Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: quisera eu morrer em campo de batalha em defesa da igreja. Teremos um encontro que nós falaremos também com mais profundidade a respeito do exército de Maria, que é o grande intuito de São Luís de Montfort de ter escrito o tratado, a formação desse exército de Nossa Senhora que lutará e batalhará em defesa da igreja no final dos tempos. E a formação desse exército já começou, tendo nós Nossa Senhora como a nossa general, a nossa capitã, e nós como seus soldados e escravos fiéis. Pessoal, para nós encerrarmos o nosso encontro de hoje, nós vamos meditar uma mensagem que Nossa Senhora disse em uma das suas aparições lá em Medjugorje, no dia 25 de outubro de 1996. Queridos filhos, hoje os convido a abrir-se a Deus Criador para que Ele os mude. Filhinhos, vocês são para mim muito queridos, eu os amo a todos e os convido a ficar próximos de mim. Que o amor de vocês pelo meu coração imaculado seja mais fervoroso. Desejo renová-los e conduzi-los com meu coração ao coração de Jesus, que ainda hoje sofre por vocês e os convida à conversão e à renovação. Mediante vocês desejo renovar o mundo. Compreendam, filhinhos, que hoje vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Filhinhos, convido-os e os amo, e de um modo especial lhes suplico, convertam-se. Então, pessoal, no próximo encontro nós vamos conversar bastante sobre a devoção reparadora dos 5 primeiros sábados, a comunhão reparadora, como Nossa Senhora pediu na sua aparição lá em Fátima em 1917. Então nós vamos estudar com profundidade o que é essa comunhão reparadora, como praticá-la e por que nós, como consagrados à Santíssima Virgem, temos que a obrigação de praticar essa devoção. Então não deixem de acompanhar, não deixem de assistir os vídeos. No próximo encontro vai ser muito importante que vocês estudem o conteúdo. Também quero pedir para vocês que, se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam. Também curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos, com seus familiares, nos ajudem a divulgar essa obra e a contribuir para a segunda vinda de Jesus e o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários as dúvidas de vocês, que eu estarei respondendo na medida do possível a todas as perguntas que vocês deixarem aqui para mim. Muito obrigada a todos, salve Maria!